Olá, galera, tudo bem? Eu sou o professor Ortiz Coelho e esse é o nosso canal. Pessoal, se você clicou nessa segunda parte, o que é linguagem, parte 2, eu estou muito feliz, porque isso quer dizer que você está acompanhando nossas aulas e que você quer saber a continuação do nosso conteúdo, tá bom? Na parte 1 do vídeo, ó, o videozinho que está aqui nesse card, se você não assistiu ainda, volta lá e confere. Eu expliquei para vocês um pouco sobre linguagem e fiz uma questão, ó, fantástica da prova do Enem sobre linguagem. Na aula de hoje, a gente vai continuar tratando os outros tópicos. A origem da linguagem, o porquê da linguagem, a função social da linguagem e as modalidades de linguagem. Então, uma aula super completa, uma aula super bacana, que eu quero contar muito com a sua participação. E, se possível, contar também com seu like e com seu comentário. Pessoal, vamos junto, vamos à frente. Comigo na tela. Olha aí, pessoal. Quando a gente traz o porquê da linguagem, seria a justificativa da linguagem. Por que que o homem usa a linguagem? Qual a razão, qual o motivo, qual a justificativa que leva este homem a se preocupar com a linguagem? E a gente traz uma expressão bem clara que já era dita na Grécia Antiga por Aristóteles. O homem é um ser eminentemente social. O que significa dizer, professor, que o homem é um ser eminentemente social? Significa dizer que o homem é por essência, que o homem é por natureza, que o homem é por definição, que o homem é, por sua própria condição de pessoa, um animal que só consegue viver e se desenvolver plenamente no meio de outros semelhantes, no meio social, tá? Não existe na história da humanidade nenhuma narrativa ou nenhum depoimento, nenhum testemunho de sucesso da humanidade que não seja através da vida em grupo. Então, as pessoas precisam viver em grupo. É uma coisa que é natural. Eu não consigo, por exemplo, passar o dia todo sem falar com ninguém. Eu não consigo, por exemplo, ficar muito tempo sem compartilhar, seja pessoalmente, seja virtualmente por redes sociais, algo da minha vida com outra pessoa. E eu sei que como eu sou, milhares são. Você também é. Já imaginou quão ruim seria se você não tivesse alguém para dizer o que você está pensando, para compartilhar quando está alegre, para pedir apoio quando está triste, para falar uma piada ou para contar uma história? Essa vontade de mandar mensagem e dizer oi, sumida, ou de contar uma fofoca, ou de falar o que está sentindo, isso é uma coisa que é nata de todos os seres humanos, não de hoje, mas de sempre foi. Muito antes do homem aprender a falar, só com gestos, com olhar, o homem já se comunicava. Por quê? Porque a sociedade, para se desenvolver, para crescer e para evoluir, precisa que os homens tenham diálogos. Os momentos de maior regresso na história da humanidade foram os momentos de guerra. Os momentos em que o diálogo foi o quê? Pá, cortado. E o de maior progresso foi quando os países conseguiram deixar lá as diferenças e dialogar em busca de um bem comum. Então, é por essa necessidade, é por esse aspecto de se reconhecer como um sujeito social gregário que obrigatoriamente precisa do outro para poder crescer e evoluir, que nós temos a linguagem. A linguagem, galera, ela traduz o fato do homem ser naturalmente cultural. O homem é um ser cultural. O que é um ser cultural, professor? Aprenda, não esqueçamos nunca. Ser cultural significa dizer que o homem produz cultura, que o homem sabe que produz a cultura e que o homem quer repassar a cultura. Então, ele não apenas produz, ele não apenas sabe, ele não apenas repassa, ele produz, sabe e repassa. Porque o homem, a partir do momento que ele descobre algo, a partir do momento que ele chega numa invenção, que ele chega num novo conhecimento, que ele tem uma notícia nova, ele não se contenta em ficar com aquilo para ele. Ele tem a necessidade de passar para outras pessoas. Seja porque ele quer que as outras também aprendam, seja simplesmente porque ele quer que as outras pessoas saibam que ele sabe. Eu quero que outras pessoas saibam que eu sei isso. Eu quero que as outras pessoas vejam que eu sou assim. Ou por que não? Eu quero também que outra pessoa tenha esse crescimento para evoluir. Então, seja qual for a finalidade do homem, o homem é necessariamente fofoqueiro. O homem adora falar o que ele conquistou, seja para compartilhar, seja para se esbanjar. Mas o homem adora fazer isso. O ser humano é assim.
Nós somos assim. E isso é um dos predicados, é uma das características do ser cultural. E por nós somos o único ser cultural da criação, o único ser capaz de produzir conhecimento, não seria interessante que todo esse conhecimento se perdesse quando se findasse a efemeridade da carne humana. Quando essa carne, quando esse pó voltasse ao pó e esse conhecimento morresse com as pessoas que o produziram. Por isso que esse conhecimento é repassado de geração em geração através da linguagem. Porque o objetivo da linguagem é transmitir, é passar à frente. É uma linguagem com uma função social importantíssima, a partir do momento que ele serve para construir o conhecimento, para construir relações e para permitir o chamado diálogo entre as pessoas, tá? Porque eu quero transmitir o que eu penso, eu quero transmitir as minhas emoções e sentimentos, eu quero transmitir os meus conhecimentos. Essa é a função principal, essa é a função fundamental do ponto de vista social, do porquê que nós temos a linguagem. Porque foi através dela que o ser humano conseguiu romper a barreira mais importante para o progresso, que era poder se comunicar com seus semelhantes, era poder, com seus semelhantes, chegar a um objetivo em comum, tá? E aí, nesse contexto, a gente tem uma imagem bem elucidativa, que é uma reunião em que eu tenho 3 homens e uma mulher, tá certo? Em que os homens também são diferentes, tem um louro, tem um branco, tem um moreno, cada um com suas diferentes opiniões, mas que estão compartilhando entre si, ora ouvindo, ora falando, para chegar num ponto em comum. Tá ok, meu querido aluno, tranquilo? E aí, gente, passando disso, nós vamos trazer aonde é que a linguagem ela se origina? A linguagem veio de onde? A linguagem ela só surgiu quando, por exemplo, o professor Ortiz leu um artigo de língua portuguesa sobre linguagem. A linguagem só surgiu quando o professor Ortiz pegou um livro de português e aprendeu para ensinar para a gente? Não. A linguagem ela é tão antiga quanto a humanidade, tá? A linguagem é tão antiga quanto a humanidade, tá bom? Porque a partir do momento que o homem se reconheceu na Terra, esse homem teve a necessidade de conviver com outros. E para conviver com outras pessoas é necessário que nós tenhamos que dialogar. Não existe nada pior do que você estar num lugar e que você não consegue conversar com outra pessoa simplesmente porque vocês não têm a mesma língua. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer 2 países já fora do Brasil, que é o México, em 2017, e o Chile, em 2019. No Chile foi tranquilo. Por quê? Porque eu já tinha ficado baqueado no México. No México, o espanhol não é fácil, de forma alguma o espanhol é fácil falar. E muitas vezes eu queria me expressar, eu queria conversar com a pessoa, e a pessoa tentava falar comigo, eu não conseguia me expressar. Então, por mais que eu quisesse uma coisa e a pessoa também quisesse aquela outra coisa, nós não conseguimos chegar no objetivo comum porque faltava entre nós a comunicação efetiva, tá certo? E eu até costumo dar o exemplo, né, da Mariana, minha esposa. A minha esposa, quando a gente chegou no Chile, ela não fala nada de espanhol, né? Fala português. Aí ela disse, olha, eu vou ver aqui a questão da alfândega, né? Aí a gente recebeu lá um papelzinho, que no papelzinho a gente tinha que colocar o que a gente estava levando para o Chile, né? O quanto estava levando em dinheiro, quanto tempo ia ficar, controle de imigração. E aí o que acontece? Faltava uma caneta para assinar. Ela falou, calma, eu vou arrumar uma caneta. Aí de todas as pessoas que estavam lá na fila, ela escolheu logo um coreano. Aí ela disse, ei, me presta uma caneta? Aí o coreano olhou para ela assim e falou, what? What? Aí, uma caneta, aí ele, what? What? Aí ela falou assim, meu irmão não sabe o que é a caneta, não. Desse jeito, com o coreano. Aí eu morrendo de rir. Eu cheguei eu falei pro coreano e falei, sorry, né? Sorry, excuse me. E aí depois eu fui falar com um chileno, né? Aí perguntei se não havia um lápis, porque caneta em espanhol é lápis, né? Mas, enfim, o fato é, a linguagem ali não existiu, a comunicação não existiu. E por que a comunicação não existiu? Porque as 2 pessoas que estavam falando não conheciam o mesmo tipo de linguagem. Então, ali não era possível que as 2 pessoas cooperassem. Isso vem desde muito tempo. Desde as cavernas, pessoal, que esse ser humano ele precisa do outro para viver, de outro para crescer e evoluir,
ele teve que se comunicar de forma efetiva. Então, parece que a linguagem, ela nasceu no exato momento em que o homem resolveu dialogar. E nenhum homem é uma ilha. O que é uma ilha? Um ponto de terra cercado por água. Nenhum homem é uma ilha. Todo homem, do menor ao maior, do mais rico ao mais pobre, do mais inteligente ao que não estudou, ele precisa de outro homem. Em algum momento da vida, vai precisar de outra pessoa semelhante para sobreviver, tá? E como é que nós vamos poder fazer isso em comunicação? Até existe na Bíblia a ideia da Torre de Babel, né? Que eles queriam construir uma torre que ia chegar no céu. E aí o que acontece? Por obra do Espírito Santo, as línguas foram misturadas. E aí as línguas foram misturadas e eles não conseguiram mais levar a Torre de Babel à frente porque as pessoas que eram de diferentes etnias não conseguiam se comunicar. A pessoa pedia um tijolo, outro entendia que era cimento, a pessoa pedia madeira, outro entendia que era ferro, então não conseguiram se comunicar. Então, para poder se comunicar, eu tenho que ter o quê? Linguagem. Aí você pode dizer para mim, professor, quer dizer que a linguagem já surgiu hoje com smartphone, rede social e tal? Não. Isso é a evolução atual da comunicação. Mas a linguagem começou de forma bem simples, de forma gestual, tá certo? De forma bem gestual. Era mais ou menos assim, veia, tá certo? Era assim, era gestos, era expressões, expressões bem rústicas, uga, uga, questão mesmo da caverna. Inclusive, havia um signo nos Homens da Caverna que é bem interessante, que era a conquista, era a paquera. Hoje em dia, se eu quiser conquistar uma menina, eu tenho que o quê? Eu tenho que saber como me aproximar dela, não posso assustá-la, não posso pressioná-la, tem que ter todo um processo de conquista, né? Não pode ser igual, por exemplo, foi ventilado aí na mídia um tempo, que saudade do que a gente ainda não viveu. Não, isso não rola, isso só dá certo para jogador de futebol famoso. Mas para nós, réis mortais, que temos que correr dobrado para conquistar essas meninas que aí estão, é necessário um certo nível de linguagem, de algo que torne você um atrativo diferente dos outros, que também estão tentando conversar com ela. Mas, então é uma coisa bem mais diferente, mas na época não era assim. Quando começou com o homem da caverna que ia conquistar uma mulher, a conquista, o sinal de conquista era pegar aquele tacão de madeira e tacar com toda a força na cabeça da mulher. Se a mulher desmaiasse, o homem poderia puxar ela pelos cabelos e arrastar, porque significava que ele era bom o suficiente para ser o marido dela. Se a mulher não desmaiasse, é porque aquele homem não tinha testosterona suficiente. Então, tinha que bater com força, porque se batesse devagar e desmaiasse, você não era um homem forte o suficiente para ela. E apesar de hoje isso parecer rústico, e é rústico, gente, foi uma forma de comunicação que existia na época. Agora, eu imagino, você que é mulher que está assistindo esse meu vídeo, comente no canal. Se você tivesse que ser conquistado dessa forma, você queria? Imagine que toda vez que alguém fosse querer ficar com você numa festa, tivesse que lhe dar uma pancada dessa na cabeça. Isso ser uma forma de conquista. Isso é um absurdo, mas era uma forma de linguagem deste época, né? Esses homens da caverna, com gestos, muitas vezes barulhos imitando animais, tudo isso eram formas que esse homem usava para se expressar. E com o tempo foi evoluindo, o homem começou a conseguir reproduzir sons com significado padronizado, surgindo assim os primeiros códigos e as primeiras línguas, tá bom? E posteriormente chegou a escrita e a que nós temos hoje. Mas a linguagem está ligada à própria necessidade de viver do ser humano. O ser humano, ele teve que desenvolver essas diversas formas de linguagem também como uma forma de adaptação e evolução para as necessidades do mundo moderno que eram subjacentes. E a principal função da linguagem é, sem sombra de dúvida alguma, a comunicação. E a comunicação visando a transmissão, tá? Você traz linguagem, você trabalha a linguagem, você traz a ideia de ter um instrumento para se comunicar, porque você quer transmitir de você para outra pessoa seus pensamentos, seus sentimentos, suas sensações, seus desejos. Então, a principal função da linguagem, do ponto de vista social, é a transmissão. E aí a gente vai trazer uma das manifestações mais antigas de linguagem, que são as chamadas pinturas rupestres. Lá no segundo semestre, eu vou trabalhar com vocês um conteúdo chamado Imagens para o Enem.
E nesse conteúdo de imagens para o Enem, a gente vai entender como essas imagens elas são dotadas de significado. Porque não tenha dúvidas, uma imagem fala mais que 1000 palavras. E a prova do Enem é uma prova necessariamente imagética. E a ser uma prova necessariamente imagética, ela vai trabalhar obrigatoriamente com muitas imagens. E as imagens estão na prova do Enem não porque são bonitas, mas é porque é algo que carrega que o homem já traz de si desde o início. Um bebê, por exemplo, ele já começa a rabiscar desenhos muito antes de começar a falar, tá certo? Muitas vezes, você não é bom escrever, é bom de desenho. Uma imagem fala mais que 1000 palavras. E o homem das cavernas, muito antes de pensar em escrita, ele já desenhava. E ele desenhava por 2 motivos. Para expressar aos outros homens o que sentia e para registrar a sua passagem pela terra. Então, observe que esse homem, na época das cavernas, ele já percebia que ele não era eterno. E ele temia muito que a sua existência fosse apagada pela poeira do tempo, porque nós somos pó e ao pó voltaremos, nenhum homem eterno, certo? E aí o que acontece? Esse homem das cavernas não queria que a sua existência ficasse despercebida. Então, havia necessidade que ele deixasse aqui sua marca, para que homens que viessem depois soubessem que ali viveram homens. E as pinturas rupestres, galera, elas são importantes porque elas revelam através de imagem, elas revelam através da linguagem não verbal a cultura do homem, a organização e a economia. Por exemplo, essa imagem aqui ela é retirada de São Raimundo Nonato, Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, um dos parques arqueológicos mais antigos do mundo, pesquisado por arqueólogos do mundo inteiro. E aqui a gente tem, galera, uma imagem de uma capivara maior e uma capivara menor, que seria um filhotinho, tá? E aqui a gente tem embaixo um homem, como se esse homem cultuasse esse animal. Então, aqui a gente tem a questão da cultura, que é a cultura do quê? Que é a cultura do registro, que esse homem tinha uma cultura de registrar seu dia a dia, o que acontecia no dia a dia deles. A organização, que esse homem se organizava em cavernas, porque as pinturas não foram cravadas em árvores, foram cravadas na rocha das cavernas, que provavelmente serviam à moradia e proteção e segurança desses homens. E economia, porque por que ele não pintou boi? Por que ele não pintou pássaro? Por que ele não pintou elefante? Porque lá só tinha capivara. Então, se lá só tinha capivara, esse homem que é carnívoro, ele provavelmente se alimentava da capivara. Ele usava a carne da capivara para alimentar, a pele da capivara para se aquecer, o óleo da capivara para outros elementos, mas o homem vivia da capivara. Esse homem era um homem extrativista, não era um homem agricultor neste momento, era um homem de caça, tá bom? E como é que eu sei isso? Só através da análise das pinturas rupestres, que o Enem ele adora colocar essas imagens lá, o Enem adora colocar essas imagens e mandar você marcar o que significa aquilo. E as pinturas rupestres são das formas mais antigas de linguagem do homem, linguagem gravada nas pedras, tá bom? E aí a gente traz um texto, né? O que é linguagem, fechando o conceito? É a faculdade humana. Então, quando eu trago linguagem é uma coisa que só existe nos seres humanos. Por quê, professor? Porque a linguagem, como nós entendemos pelo viés da psicologia, é um processo necessariamente intelectual. E por ser necessariamente intelectual, apenas produz linguagem o ser que é consciente de que assim está agindo. Os animais, eles podem expressar sentimentos, os animais podem expressar desejos e medos, mas eles não fazem isso por linguagem, eles fazem isso por instinto, porque os animais, eles não têm consciência do que fazem, eles não têm consciência de pensamento, eles atuam por instinto, mas não por intelectualidade, porque a intelectualidade, como nós entendemos, é uma característica própria dos seres humanos, para externar sentimentos, anseios, necessidades e desejos, e para promover convivência e bem-estar social. Porque a linguagem é isso. Eu tenho linguagem porque eu quero ter um meio de gerar convivência e, dentro da convivência, gerar bem-estar social entre os membros do grupo ao qual pertences, tá? Porque a ideia da linguagem é uma linguagem para ser vivida em grupo, vivenciada gregariamente. Tá bom, gente? E aí a gente vai entrar dentro do conteúdo chamado de semiótica, que o Enem adora esse tipo de questão. O que é semiótica? Semiótica, galera, é o que estuda os signos linguísticos, tá?
A linguagem é cheia de signos, é cheia de códigos. Por exemplo, quando eu faço assim, significa beleza. Quando eu faço assim, significa não. Quando eu faço assim, mais ou menos. Se eu fizer assim, ok, tá? Ok. Se eu fizer assim, paz e amor. Se eu fizer outros gestos que não são legais, significa dizer que eu não quero. Se eu fizer assim, ó, se deu mal. Se eu fizer assim, tchau. Se eu fizer assim, vem. Se eu fizer assim, pare. Se eu fizer assim, depois. Então, cada um desses gestos são signos. E cada um desses signos tem um significado. E quem estuda isso na língua portuguesa é a semiótica. Cada signo e seu significado é estudado pela semiótica. E a semiótica trabalha com dois conceitos importantes. Anote no seu material. O conceito de significante e o conceito de significado. Bota na cabeça. Eu tenho o conceito de significante e eu tenho o conceito de significado. Ponto. Tá ok? Significante, significado. Significante, significado. Professor, o que é significante? Coloque na sua cabeça. Significante é aquilo que representa. É aquilo que representa. É o símbolo utilizado para representar. E o significado é aquilo que foi representado. Professor, é confuso, não é não? Presta atenção. Significante é aquilo que é utilizado para representar. Significado, aquilo que foi representado. Você quer uma dica melhor? Presta atenção nessa dica agora. Presta atenção nessa dica. O significante são as palavras que eu estou utilizando. E o significado é a ideia que ela quer expressar. Por exemplo, quando eu uso a palavra, olhando aqui comigo no quadro, todo mundo no quadro comigo, ó. Quando eu uso a palavra mesa, M-E-S-A, eu quero expressar essa ideia, uma mesa. Quando eu uso a palavra Jesus, J-E-S-U-S, a imagem popular que nós temos é essa aqui. A imagem, inclusive, que é a imagem europeizada do Cristo, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas é a imagem que nós temos. Quando eu coloco a palavra caneta, você talvez pense nisso. Quando eu coloco a palavra álcool gel, você talvez pense nisso. Quando eu coloco a palavra colírio, talvez você pense nisso. Quando eu trago a expressão justiça, talvez você pense na deusa Têmis da justiça, tá? Do curso de Direito. Quando você pensa em formatura de Direito, talvez você pense uma coisa nesse sentido, aqui é uma placa da minha formatura de Direito. Eu me formei em 2015, tá? Então, assim, querendo ou não, gente, o significante são as palavras, é como você coloca. E o significado é a ideia que você quis expressar. Por exemplo, quando você pensa, quando você coloca o nome, Cursinho JB, é o nome. Aí a foto do cursinho é o significado. Quando você coloca Professor Ortiz, é o nome, é o significante. Coloca minha foto, é o significado. Então, o significante, de forma bem clara, são as palavras usadas para representar. E significado é a ideia em si expressa por aquilo, tá? E aí, o que é interessante? O prova do Enem, ela adora colocar mais ou menos assim, faça a relação entre o significante e o significado. Só que o Enem não vai explicar o que é significante e significado. É tu que vai ter que se ligar que significante e significado vem de semiótica. Semiótica são os signos da linguagem, onde significante é as palavras que eu estou empregando e significado é a ideia que eu quis representar. Aí vamos lá, olha aqui algum exemplo. O significante é variável. Quando você pega a palavra obrigado significa agradecimento. Quando você vê a palavra obrigado, significa que alguém está agradecendo. Então, a palavra obrigado é o significante. E o agradecimento em si é um significado. Só que essa palavra era muda de língua para língua. Em português é obrigado. Em italiano é grazie. Em francês é merci. Tá ok? Em espanhol é gracias. Tá bom? Em inglês é thank you. Em outros idiomas é mahala. A outra é maruru. Danke, kitos, teku, otak, kos, dankuru, dexxokis, jack kuja. Então, querendo ou não, o que está mudando não é o significado em si. Porque em todas essas línguas, eu falei a mesma coisa. Eu agradeci por algo que você fez.
danko pelo seu vídeo, mahalo, marorô, tak, denkel, kitos, teku, tenkel, messi, graças, obrigado. Eu estou agradecendo por você estar nesta aula e você vai dar um like na aula e vai comentar a aula logo embaixo, tá? Porque é você que me dá força para continuar aqui ajudando vocês na prova do Enem, tá bom, gente? Mas tudo isso são palavras que são significantes, que expressam o mesmo significado, que é o agradecimento. Porque o significante é variável, varia de idioma para idioma, tá bom? Outro exemplo disso é quando tu pega a expressão, por exemplo, a palavra gato, né? Gato em português, cat em inglês, gats em alemão e curto em turco. São 3 palavras que significam a mesma coisa, que é o quê? Um felino. Significa a mesma coisa, um felino. Tá? Tranquilo? Certo? Então, quando você vai trabalhar com significante e significado, posta da cabeça. Significante, as palavras, aquilo que representa, e significado, aquilo que se quer representar. A ideia é sim. E aí a gente vai chegar agora nas funções sociais da linguagem. Qual é o uso social da linguagem? Por que que o homem usa a linguagem? O homem, galera, usa a linguagem para 2 motivos principais. Por que que o homem usa a linguagem? 2 motivos principais. Primeiro, para comunicar-se com o outro, que é a função principal, a função que vem desde a época das cavernas, para comunicar-se com o outro, tá? Sendo que essa primeira função aqui dele, vamos aqui colocar aqui o material para vocês top de linha, tá bom? Essa primeira função aqui de vocês é a chamada função dialógica, tá certo? Aqui seria a ideia de uma função dialógica. Por que dialógica? Porque prima pelo diálogo. Quando você trabalha com essa ideia, você está trabalhando com um homem que quer conversar com outras pessoas, a ideia da função dialógica, comunicar-se com o outro, fazer-se entender-se, e aí as questões também vão trazer para vocês que nessa comunicar-se com o outro, aí você vai ter aqui a característica marcante da interlocução. Anote no seu material, tá bom? Isso aqui vai ser a característica da interlocução. São algumas palavras que podem cair para vocês, na prova de vocês. Quando o homem se comunica com outra pessoa, o homem está em interlocução, está em conversa, está em diálogo. Então, a primeira função da linguagem é esse homem usar para comunicar com outra pessoa. Quando o homem usa a linguagem para dizer a outra pessoa o que ele quer, o que ele pensa, o que ele sente, para lorotar, ou seja, para entrar em diálogo, para entrar em conversa, para entrar em interlocução, é a primeira função, comunicar-se com o outro, que é a chamada interlocução, tá certo? O que é interlocução? Eu conversar com alguém, alguém conversar comigo. E aí eu tenho um exemplo da Mafalda, que cai todo ano no Enem, conversando com a Anitta, amiga dela. A amiga dela fala o seguinte: tem razão, Mafalda, eu não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformam em aprender corte e costura. Nossa geração é diferente, é a geração da tecnologia, da aeroespacial, da eletrônica e etc. Meu querido aluno, observe que a Mafalda ela está usando a linguagem, está usando as palavras, o código, para poder expressar sua opinião a uma colega. Ela está conversando com uma colega que atentamente escuta o que ela diz e gosta do que está ouvindo no primeiro e segundo quadrinho. Então, aqui eu tenho um diálogo, eu tenho uma interlocução, em que a Mafalda está sendo o emissor, a pessoa que manda, e errei, Mafalda não, desculpe, a Anitta, a Lourinha, o emissor, a pessoa que fala, que manda, e a Mafalda, o receptor, a pessoa que escuta, que recebe, que ouve aquela situação. Aí ela vai e diz, portanto, não vou cair na mediocridade do corte de costura, não, nunca. A ciência me chama. Ou seja, ela está dizendo que jamais vai fazer corte de costura, vai ser uma mulher tecnológica. Quando eu crescer, eu vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética me atrai. Adoro a cibernética. E nesse último quadrinho, a Mafalda fica triste. Por que fica triste? Olha o rosto dela como está para baixo. Porque até o terceiro ela estava achando que a amiga dela ia ser uma mulher da ciência, tecnologia,
porque ela estava dizendo que não ia ser igual a mãe dela. Só que no quarto quadrinho, ela, na verdade, quebra tudo que tinha dito antes. Porque ela fala, eu vou comprar uma máquina de tricô. Gente, a máquina de tricô é para fazer o quê? Corte e costura. Então, ela vai mudar o instrumento, mas vai continuar fazendo a mesma coisa que a mãe dela fazia. Só que, ao invés de usar agulha, vai usar uma máquina de tricô. Então, ela, de fato, não mudou. Ela, de fato, vai continuar na mesma coisa. Vai mudar o instrumento, mas vai mudar o meio de trabalho, mas não vai mudar o trabalho em si. E isso decepciona a Mafalda, porque a Mafalda estava achando que ela ia no sentido, e no final ela virou a chave. Toda vez que isso acontece, é o que nós chamamos de quebra de expectativa. Professor, o que é quebra de expectativa? É sempre que um texto vai no sentido e no final, para lhe causar espanto, o autor inverte a lógica, o autor faz com que a história mude o caminho para algo que não era esperado desde o início. Que a gente vai ver isso mais à frente com vocês, não tenham a menor dúvida disso, tá, gente? E aí o que acontece? Aqui é um exemplo de texto de charge em que uma fala com a outra numa interlocução, numa comunicação, em algo que interessa a ambas, tá bom? Em algo que interessa a ambas e que uma fala com a outra. Então, é uma forma social de linguagem. Eu estou me comunicando, eu estou dialogando, eu estou em interlocução. Então, essa é a primeira finalidade para a qual o homem usa a linguagem, para poder se comunicar-se com o outro, para poder falar com a outra pessoa, tá? Primeiro ponto. E qual é o segundo ponto? Presta atenção. Esse segundo ponto aqui eu acho massa pra caramba e só quem é bom sabe. Entender a si próprio. Gente, o ser humano é complexo. O ser humano, muitas vezes, ele tem alegrias, ele tem tristezas, ele tem momentos de grande euforia e grande depressão do nada. Quantas vezes você não já acordou pensando, meu Deus, o que é que eu tenho? Eu estou tão triste hoje, eu não sei o que está acontecendo comigo. E tem dia também que nada lhe abala, você está alegre. Aí você tem dia que está pensando, o que eu vou fazer? Está pensativo. Então, o ser humano é complexo. O ser humano ele não é estável. O ser humano ele muda muito de humor e muitas vezes por fatores que não são externos, por coisas internas. Então, o ser humano ele tem medos, ele tem desejos, ele tem anseios, ele tem ansiedades. E isso, muitas vezes, acaba deixando esse ser humano numa situação em que ele mesmo não sabe dizer para o outro o que ele está sentindo. Mas isso não impede que ele queira se entender. E aí, a linguagem, em suas várias formas, também já foi empregada pelo homem várias vezes, não para comunicar com outra pessoa, não para repassar a outra pessoa o que ele está sentindo, pensando, querendo, não, mas para entender a si próprio, para entender o que se passa dentro do seu coração, para entender o que passa dentro dele, e somente dentro dele, tá? E aí o que acontece? Quando o homem usa a linguagem para entender a si próprio, para entender o seu eu, tá certo? Aqui é o que nós chamamos, galera, da chamada poesia. Olha aqui, galera, vocês vão gostar. Isso aqui é a chamada poesia metafísica. Professor, o que é poesia metafísica? É aquilo que não está preocupado com o mundo exterior, com o mundo que é físico. Eu não estou preocupado com esse álcool gel, eu não estou preocupado com esse paninho, eu não estou preocupado com esse artigo do Dr. Fernando, que eu tenho que ler todinho hoje ainda. Eu estou preocupado com eu, é o que está dentro de mim, é o que eu não posso tocar, tá? É a poesia metafísica. Então, toda vez que eu pegar um texto que estiver voltado para essa pegada, para essa ideia de entender a si próprio, entender o eu, entender como eu penso, como eu sinto, como eu estou, aí eu tenho o segundo uso da linguagem, que é a chamada ideia de poesia metafísica, que é a ideia de entender a si próprio. E essa poesia metafísica, ela também tem uma marca interessante. Nota no seu material, a marca dela, galera, a marca dela é que ela traz esse aspecto da linguagem, né? Da linguagem introspectiva, tá? Aqui você traz a ideia da linguagem introspectiva. Da linguagem introspectiva. O que é a linguagem introspectiva? É aquela linguagem voltada para o sentimento pessoal, voltada para o que está dentro.
para o que está no meu sentimento. Eu não estou preocupado em dizer para alguém o que eu estou sentindo, não. Eu não estou preocupado em conversar com alguém, não. Eu estou ali naquele momento tentando entender um conflito pessoal interno meu, comigo mesmo. É uma coisa minha comigo mesmo. Não tem nada a ver com quem está lá fora. É uma coisa que eu quero entender dentro da minha alma. O porquê daquela angústia, o porquê daquela alegria, o porquê daquilo que eu estou sentindo. Eu estou pouco me importando com o resto do mundo. Eu estou voltado para o eu no centro de tudo. E o homem também usa muito isso. E para trabalhar esse exemplo com vocês, eu trouxe uma poesia do grande Fernando Pessoa. Olha o que ele traz aqui. Fernando Pessoa, ele escreve um texto muito interessante. Olha o que ele fala. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a lá quando eu vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que eu sou é nada, eu quero ir buscar quem eu fui, onde um dia ficou. Fernando Pessoa. Esse texto é extremamente interessante. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora, tá? Você deixe de fazer o que você estiver fazendo e preste atenção aqui, que eu vou interpretar com você esse poema, detalhe por detalhe. É o que ele fala. A criança que fui. Primeira coisa, usa a palavra criança. Anota o seu material. Quando você pensa a palavra criança, a criança em si, qual é a ideia mais próxima de criança? Qual é a ideia que criança passa para a gente? Criança passa a ideia do quê? Da pureza, da inocência, da falta de maldade e da pessoa que está cheia de sonhos. Quando você é criança, você é puro, você é inocente, você não tem maldade. A criança, gente, ela é tão pura que ela não sabe mentir. A criança nasce pura e a gente ensina ela a mentir. Quer saber? Se você falar uma coisa na frente do seu filho, na frente do seu filho, e depois, na frente de outra pessoa, você falar de diferença, você vai dizer, pai, mas pai disse que não era assim. Aí o que é que tu faz? Cala a boca, menino. Olha o tanto que a gente é hipócrita. A gente está mentindo e a gente está batendo na criança que ela está falando a verdade. Então, a criança, gente, nasce inocente. É a gente que ensina ela a mentir. A verdade é essa. Doa a quem doer. Tá ok? E aí o que acontece? A criança é um ser inocente. A própria palavra de Deus, a Bíblia, Jesus Cristo diz, tragam a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. A reino do céu das crianças, porque elas são puras, não tem maldade. Então ele fala, ó, a pessoa pura, a pessoa inocente, sem maldade e cheia de sonhos, que fui. Ou seja, fui. Eu sou, tu és, ele é. Presente. Eu serei, tu serás, ele será. Futuro. Eu fui, tu foste, ele foi. Pretérito perfeito. A criança que fui, ou seja, passado, chora na estrada. Quando geralmente a gente usa a expressão eu tenho estrada, não é algo que eu ainda vou percorrer, é algo que eu já percorri. Tem até aquela série do Globoplay que é Sandy Júnior, Nossa História, né? Em que a Sandy fala, a gente tem mais de 20 anos de estrada, ou seja, de carreira para trás. Eu comecei a dar aula em 2011, então eu tenho aí 10 anos de estrada. Eu tenho 10 anos que eu trabalho com Enem. Hoje, eu trabalho com Enem no cursinho JB. Eu não trabalho mais com escola particular por uma opção minha. Hoje eu me dedico à advocacia e eu dedico ao ensino superior no curso de Direito. Eu sou professor da UESP, efetivo da UESP, curso de Direito. E eu trabalho com língua portuguesa com vocês do cursinho porque eu acredito na educação pública de qualidade. Porque eu acredito que aqui sim eu sou capaz de fazer a diferença. Porque eu estou aqui para o seu bem. Eu estou aqui porque eu acredito que aqui eu posso ajudar jovens que, como eu no passado, não tiveram tanta oportunidade, e aonde que teve, se agarrou e está nela até hoje. Então, hoje, por opção, eu não trabalho mais com rede particular, porque eu acredito numa educação libertadora e não numa educação de mercância. Muito embora eu tenha estrada. Mas eu tenho estrada para estar aqui. Quando eu falo que eu tenho estrada para estar aqui, significa dizer que eu tenho história, que eu tenho caminho, que eu tenho passado para estar aqui. Então, o que ele diz? A criança que fui chora na estrada. Ou seja, a pessoa inocente, a pessoa bondosa, a pessoa sem maldade, a pessoa cheia de sonhos que um dia eu fui, ficou para trás. Ficou para trás.
aquela pessoa pura de coração, ela não existe mais. Chora em prantos, ou seja, desesperado, decepcionado, triste, com medo. A criança que um dia eu fui, hoje é só choro. Mas por que ela chora? Porque o pai abandonou? Porque o pai morreu? Ela chora porque alguém esqueceu ela? Não. A outra parte vai explicar. Olha o que ele diz aqui. Deixei-a lá. Deixei-a. Ou seja, eu deixei, porque eu quis. Foi uma escolha. Deixei-a lá. Eu escolhi deixar para trás aquela pessoa que era pura, que era inocente, que era bondosa, que tinha sonhos. Eu escolhi, em dado momento da minha vida, deixar de ser assim, porque eu quis. Deixei-a lá quando eu vim ser quem sou. Olha como é interessante. Quando eu vim ser quem eu sou. Quando eu escolhi deixar de ser quem eu era para me tornar quem eu queria ser. Em dado momento da minha vida, eu acreditei que o que eu tinha não era suficiente. Eu acreditei que eu precisava ir atrás de mais, de correr atrás de mais, de mudar completamente como eu era para chegar aonde eu achava que seria a felicidade. Porque na minha visão, aquilo não era feliz. Então, para isso, eu matei a criança que eu era. Eu passei por cima de pessoas que eu gostava, eu massacrei pessoas que eu não queria massacrar, eu fiz maldades que eu não queria fazer, mas eu fiz. Porque eu abdiquei de tudo para eu vir ser, hoje, quem eu queria ser. E eu cheguei lá. Mas, lembrando, galera, que toda vez que vocês pegarem esse mais, bota na cabeça. Todas as vezes que vocês pegarem esse mais sozinho, esse mais indica oposição, então é uma contrariedade. Então, significa dizer que o que eu vou falar agora é uma oposição. O que eu vou falar agora contraria o que eu falei anteriormente. Então, mas, mesmo hoje, chegando aonde onde eu queria chegar, fazendo o que eu queria fazer, estando aonde eu sempre julguei que seria bom estar, hoje, no presente, vendo que eu sou é nada, vendo que o que eu me tornei não era tão bom como eu imaginava, que estar onde eu queria estar não era tão legal igual eu imaginava, que a vista que eu tenho hoje não era tão bonita como eu achei que era, que essa pessoa que eu me tornei, que eu julguei que me faria ser feliz, na verdade não me trouxe felicidade porra nenhuma. Mas hoje vendo que eu sou é nada, que eu corri em busca de algo, que eu cheguei aonde eu queria e eu vi que não valeu a pena, o meu único desejo é querer. Olha aí, gente, massa! O texto é massa. O meu único desejo é querer ir buscar, é querer voltar, é querer atingir quem eu fui um dia, lá no passado. Aquela criança pura, inocente, bondosa, cheia de sonhos, que naquele momento eu achei que eu não era feliz, e agora eu descobri que eu era feliz era naquela época. Eu quero ir buscar quem eu fui lá na estrada, onde ficou. Porque a felicidade que eu tanto busquei, eu já tinha. E hoje eu percebo que eu não me tornei feliz, porque a felicidade ficou lá atrás. Aí eu trago a frase do Lobão. No mundo, no Brasil, a gente descobre de 10 em 10 anos que coisas muito legais aconteceram 10 anos atrás. Pena que eu não posso voltar. E esse é o texto, pessoal. Porque ele está profundamente magoado, profundamente arrependido, profundamente chocado por não ter, por ter dedicado a vida a algo, e quando alcançou esse algo, viu que esse algo não valeu a pena. O sentimento dele é de frustração, é decepção, é abandono, é melancolia, tá?
E o Fernando Pessoa, ele não faz isso para se comunicar com outra pessoa. Ele não faz isso para dizer para outro o que aconteceu, não. Ele faz isso porque ele quer entender o próprio sentimento dele. Ele faz isso para poder entender algo que está dentro dele, algo que está no âmago dele, algo que está vindo de dentro. Uma poesia metafísica, uma linguagem introspectiva. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse texto, comenta nos comentários aí, dê sua opinião, que é top. Olha aí, gente, rapidinho agora. Modalidade da linguagem. Linguagem não verbal. Gente, não verbal não é o que não tem verbo, não. Não verbal é o que não usa palavras. Tudo que não usar palavras, ou seja, não usa palavras, é uma linguagem não verbal. Pode ser imagens, pode ser desenhos, pode ser pinturas, pode ser fotos. Todo texto que use imagens em geral é linguagem não verbal. Aqui eu tenho vários exemplos, né? Essa aqui significa área de camping, preferencial, banheiro feminino, banheiro masculino. Esse azulzinho é papel, verde é vidro, vermelho plástico, amarelo metal, mangueira, hidratante, ditor, área de fumantes. Então, tudo que as imagens, linguagem não verbal. Algumas fotos, né, como aqui o Che Guevara, Justin Bieber, a questão Che Guevara representa o socialismo na América, Justin Bieber é um líder teen, o Seu Madruga, quando anabolizante para cavalo, é o símbolo de uma geração, né, do Chaves, a galera que simboliza quem não paga aluguel, e a Bruna Sufistinha aqui, da Ibroseco, significa um sex symbol, né? Esculturas em geral, a gente tem aqui o pensador grego, o Buda, o tecladinho, né? Uau! A questão do Frank Aguiar, os teclados. E aqui nós temos o Dragon Ball Z, né? Tenshinhan, o Goku, o Vegeta e por aí vai. A Libras também, que é essa língua de sinais para surdos mudos, é uma linguagem não verbal inclusiva, tá? Quem quiser anotar, a Libra como linguagem não verbal, que é corporal não verbal, ela traz também uma característica interessantíssima. Qual é a característica que ela traz? Que é o fato que essas Libras, elas trazem inclusão social. Porque as pessoas que não conseguem ouvir e não conseguem falar, como a maioria das outras pessoas, elas são excluídas. Então, para poder trazer de volta para o meio social, da educação, do trabalho, do relacionamento, as Libras, elas têm essa finalidade de trazer inclusão social de pessoas com necessidades especiais. Tá bom? A linguagem verbal, de outras formas, é a que usa palavras. Quando você trabalha com palavras, tá certo? Seja um texto de redação, seja um post no Facebook, uma mensagem de texto, é linguagem verbal, tá? E aí nós temos a formal e culta e a informal e coloquial. A formal e culta é aquela situação em que você respeita a língua portuguesa e você não usa gírias. E a informal ou coloquial é aquela em que você desrespeita a língua portuguesa e usa gírias. Na linguagem formal e culta, você vai usar isso aí quando? Você vai usar isso aí, pessoal, quando você estiver numa situação formal. Reunião de emprego, entrevista, tá bom? E a informal são as situações familiares, com os amigos, com os colegas. Não existe certo e errado. Existe adequado e inadequado. Se você estiver numa entrevista, é adequado falar formalmente. Mas se você estiver jogando bola com seus amigos, é adequado falar informalmente. Então, não tem mais o conceito de certo ou errado. Você tem o conceito de adequado ou não às situações em que você está envolvido, tá? Por exemplo, o Brasil sois vós, é formal. É nós, trota, informal. A gente vai, formal. A gente vamos na parada, informal. Está tudo muito bem, formal. Tá legal, mano. Chega junto, chega batendo, trota. Passa. Isso aí é tudo informal. Mas tudo isso depende da situação. Por exemplo, se você chegar na reunião de emprego, você não pode falar assim, na reunião de emprego, qual é o seu nome? Meu nome é Zé Pequeno, eu vim aqui porque eu quero arrumar um trampo, porque tá difícil pagar as pensões dos moleques e tal, tá ligado? Aí não rola. Por quê? Porque o ambiente era formal e você falou informal. Da mesma forma, se a gente for fazer um happy hour aqui com vocês, eu chamo os alunos para eu pagar para vocês salgado aí no final do ano. Aí eu chego lá e falo, meus queridos alunos, é magnânima a oportunidade de confraternizar cordialmente e coronariamente com vocês nesse momento de êxtase intelectual pós-exame final. Aí dizer, o que, professor? Você tá doido? Por quê? Porque eu tô com um monte de jovem
usando uma linguagem totalmente formal. Então, não é legal. Então, não existe essa ideia de certo e errado. Existe o adequado e o inadequado para cada situação, tá bom? E aqui a linguagem mista. O que é a linguagem mista? É quando você mistura palavras e imagens. Por exemplo, Marcelo, propagandas. Eu tenho aqui palavras, texto, e tenho uma imagem do carro com som, linguagem mista. Pepsi Twist, aí tem o limãozinho mijando, né, urinando, sabor limão no sabor cola da Pepsi. Eu tenho imagem e palavras, verba mista. E aqui eu tenho os 8 jeitos de mudar o mundo: alimento, educação, remédio, reduzir mortalidade infantil, maternidade, combate HIV e AIDS, a questão do desenvolvimento sustentável e cooperação global. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho, ao lado das palavras, que estão em inglês, eu tenho também o quê? As imagens. Então, palavra com imagem, linguagem mista. Ok, meu querido aluno, tranquilo? Material no link do vídeo, hein? O material completo dessa aula, com a aula anterior e com a aula de hoje. Meu Instagram tá aí, é Ortiz Coelho, tá bom? Aí tá DR Ortiz Coelho, mas eu mudei. É Ortiz Coelho, sigam lá, comentem, pode mandar pergunta, eu adoro falar com vocês. Me sigam, que eu vou ficar muito feliz. De vez em quando eu posto dica e posto revisão. E também tem o meu canal no YouTube com várias aulas de português, que é professor Ortiz Coelho. Tá bom, pessoal? Tranquilo até aqui. Meu querido aluno, é uma honra estar com você. Mantenha-se firme nos estudos. Vamos juntos, vamos fortes. E eu aguardo seu comentário. Até a próxima aula.